Segundo informações do Correio Brasiliense, Romário é alvo de bolsonaristas após votar contra a PEC do STF. O senador foi o único filiado ao PL a votar contra a proposta que limita as decisões do Supremo, aprovada, portanto, nesta última quarta-feira. O Romário não está sendo vítima de bolsonaristas não, viu? Não, o Correio Brasiliense está dando uma informação muito equivocada. O Romário apenas decepcionou um povo que tem ele como uma figura de um patriota. Alguém que vestiu o verde e amarelo da seleção brasileira, que, diga-se de passagem, representou ao longo desses últimos tempos o protesto dos patriotas, que inclusive muitos deles estão detidos na Papuda, outras mulheres, as mulheres estão na colmeia, brasileiros estão presos sem direito à defesa, sendo julgados e condenados às margens da lei, sem direito à defesa. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, diga-se de passagem, publicou inclusive uma nota criticando a forma com que o Alexandre de Moraes está conduzindo os processos, ou seja, não respeita o direito de ampla defesa de ninguém. Ou seja, de ninguém não, de patriotas, de pessoas que vestiram uma camisa da seleção brasileira, que protestaram em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, sim senhor. E qual que é o problema de pedir intervenção militar? Né? Não tem problema nenhum. Hoje virou crime falar sobre isso. Virou crime porque a própria ditadura da toga não suporta que venhamos a falar desse assunto. E baseado na lei, no dever do Senado Federal em intervir a ditadura da toga que nós estamos vivendo no Brasil, o Senado Federal votou a tão sonhada PEC que limita poderes abusivos dos togados de agirem, por exemplo, contra um cidadão brasileiro como eu, por exemplo, que estou aqui dizendo que as pessoas estavam se manifestando pacificamente em frente ao quartel, aos quartéis, né, em todo o Brasil, pedindo a intervenção dos generais, diga-se de passagem, melancias, em favor do Brasil. Pena que descobrimos isso um pouco tarde demais, depois que eles lotaram um ônibus de cidadãos brasileiros, levaram até o pátio da Polícia Federal para que eles pudessem, inclusive, ficar ali à disposição do tenebroso Xandão, não é? Então, qual o problema dessa imprensa hoje que está reverberando e repercutindo a revolta, vamos dizer assim, do povo brasileiro em cobrar de alguém que o povo tem como ídolo, um herói nacional, um representante da cultura brasileiríssima desse país, e de repente ele vota contra uma PEC que vai completamente de encontro. Não é ao encontro, não, de encontro. Bate de frente com aquilo que pensa o cidadão brasileiro, que já havia passado da hora do Senado Federal colocar um freio na ditadura togada brasileira. Então, senhor Romário, de fato, me desculpa, como jogador de futebol, você é uma lenda, você é responsável pelo tetracampeonato brasileiro, um dos maiores heróis, né, conquistadores de taça deste país, ok, mas como político, uma decepção. Talvez Romário tenha ouvido Valdemar da Costa Neto, que, diga-se de passagem, segundo bastidores da informação, Valdemar da Costa Neto teria se sensibilizado com o pedido de Gilmar Mendes para não avançar com essa pauta que coloca um freio na loucura e nos devaneios desses caras que dizem na cara da sociedade perdeu o mané, que somem com provas incontestáveis de famílias que estavam se manifestando pacificamente em Brasília e que estão todos respondendo por um mesmo crime coletivo. Não se julga na individualidade, por exemplo, quem estava ali. Um país acovardado e com medo. As pessoas têm medo de ir às ruas. As pessoas têm medo porque eles levantaram o tom e disseram: quem atacar a democracia... sabe o que é atacar a democracia para eles? Criticar. Contestar a ação desses que também são funcionários do povo. Sabe por que o povo está estarrecido com o Romário? Porque o Romário não votou a favor de devolver ao povo, ao qual a Constituição Federal, ela diz, cláusula pétrea, hein? O poder emana do povo.
O poder emana do povo, a crítica emana do povo. O baixinho não é alvo de ataque, mas é alvo de críticas. Críticas legítimas de alguém que, quando nós lembramos dele com a camiseta da seleção brasileira, o enxergamos um grande herói. Mas, lamentavelmente, entre os senadores do PL, foi o único que, inclusive, caminha lado a lado com o capitão da República, entendeu que não, que o povo brasileiro está reclamando demais. Segundo Romário, para que isso? O Supremo Tribunal Federal, um exemplo, são verdadeiros guardiões da Constituição. Que pena, Romário, que decepção. Fica marcado, fica para a história, lamentavelmente. O senhor também, senador. Estou falando do senador. Quando o povo precisou do senhor, também não pôde contar. Você não é tão herói assim, né?